talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Hello, students! Essa videoaula foi feita para explicação dos workbooks. Workbooks serão aquelas atividades como testes avaliativos. Já estão no livro de vocês e eu vou auxiliar explicando questão por questão. Workbook 1 é sobre o primeiro capítulo, Food. Ele inicia lá na página 107. Nessa primeira questão, você vai ter um post. Você vai ter que ler esse post e completar com os verbos que estão entre parênteses. Mas observe o seguinte, você vai ter que colocar da forma correta. O verbo não está conjugado, então você organiza de acordo com o que ele pede e de acordo com o sujeito. Na segunda questão, você irá organizar as palavras. Todas estão misturadas. Terão que ser feitas perguntas. Então, vai seguir a ordem que aprendemos que deve ser feitas as perguntas, respeitando as regras como question words, que devem vir primeiro, ou verbo to be, ou auxiliar. Lembre desses detalhes na hora de organizá-las. Na questão de número 3, você irá precisar usar o CDzinho que veio no seu livro. Fica na faixa 34 auditiva que você irá ouvir. Através dele, você vai marcar qual das frases foram as respostas dessas 3 pessoas, da Sâmia, da Patrícia e do Owen. Na questão de número 4, você vai reescrever essas sentenças. Só que na hora da reescrita, você vai ter que adicionar o advérbio que está entre parênteses. Lembra que eu expliquei sobre isso? Ele fica sempre em algum localzinho da frase. Relembre desses detalhes e organize-o. Na questão de número 5, você irá utilizar também os advérbios de frequência, escrevendo frases sobre você mesmo, utilizando essas palavras colocadas. As respostas são pessoais. Você escreve da forma que de acordo com que se você come ou não vegetais, sente fome quando. Não se esqueça de utilizar os advérbios de frequência. Vamos agora para o Workbook 2, do segundo capítulo sobre Health. Ele está na página 109. A primeira questão, vocês terão que colocar palavrinhas que estão faltando nos espaços. Lembra que esse capítulo foi sobre hábitos saudáveis. Todas as palavras, tudo aí também tem a ver algumas vezes com higiene. Volta para as páginas do capítulo para procurar os termos que estão faltando. Lendo a frase, você vai conseguir entender. Na questão de número 2, nós temos aí como se fosse um horáriozinho, na verdade, um plano semanal, certo? E aí tem informações sobre as atividades físicas de Júlia. Você vai ler essas informações e responder as perguntas em seguida. Essa é simples porque você já vai ter aí o quadrozinho para auxiliar. Na questão de número 3, você vai completar sentenças com as recomendações de higiene pessoal.
Da mesma forma que você fez na primeira, você pode voltar para o início do capítulo e encontrar algumas coisas, o que você deve e o que você não deve também. Lembre de olhar para cada figura. As figuras irão lhe auxiliar na hora de completar os espaços. Nessa questão de número 4, você vai ter que relacionar as colunas, a primeira com a segunda, colocando letra A, B, C, D ou E. De acordo com o que você vai lendo, você vê na segunda coluna qual que corresponde e fica melhor para encaixar de acordo com uma vida saudável. Nessa questão de número 5, você encaixará esses verbos que está aí nessa caixa de texto nos espaços. Em alguns momentos, você pode usar da forma negativa. Lembre-se que na forma negativa estamos aprendendo a utilização do don't. Se você for escrever negativamente, não se esqueça de utilizar o don't mais o verbo. De forma afirmativa, precisa apenas do verbo. Na questão de número 6, nós temos aí um relato. Na verdade, é um problema de saúde. E essa menina está pedindo ajuda. Tente compreender o texto e após isso você dará uma possível solução para ela. Você pode inventar essa solução ou você pode pesquisar para lhe ajudar. No entanto, você tem que seguir à risca o que ele pede. Você terá que utilizar na sua resposta esses termos: I vote, do, don't eat, don't skip, drink, eat, exercise e have. Não se esqueça de utilizar os termos na hora de fazer sua resposta. Você pode tentar utilizando o Google Tradutor para lhe auxiliar. Vamos agora para o Workbook Free, do capítulo 3, sobre Expression, lá na página 111. No número 1, você vai ter um texto para ler. É um artigo de opinião. E a primeira coisa você vai ter que assinalar. Lembra que nesse capítulo aprendemos sobre pronomes reflexivos. Qual será a palavrinha que está faltando aí? É uma dessas 4. Você pode marcar e também preencher. Na de número 2, você vai completar essas sentenças e também responder tudo de acordo com o texto da primeira. Se você tiver dificuldade de compreender o texto, lembre-se que você pode utilizar o auxílio de um dicionário ou do Google Tradutor. Mas não se preocupe em compreender palavra por palavra. Se você compreender ele pela maioria das palavras que você conhece, dá para entender do que ele se trata. Conversamos sobre isso também em sala. O terceiro, uma resposta pessoal. Está perguntando se você veste uniforme, farda para ir para a escola. E o que você acha sobre isso? Para lhe auxiliar, você pode elaborar sua resposta em português e usar o Google Tradutor para ajudá-lo para passar para o inglês. Na questão de número 4, vocês terão que completar sentenças usando apenas os pronomes. A maioria deles aí são aqueles pronomes reflexivos que aprendemos. Se você não lembrar deles, aqui na imagem da videoaula tem o quadrinho. Caso vocês queiram olhar, pode ir na página 43 que você vai encontrá-los. Lembre-se que você olhando para o sujeito, na maioria das vezes, você saberá qual o pronome reflexivo que será utilizado. Na questão de número 5, ela é super simples. Você apenas tem que completar sentenças com can ou can't. Can é quando você pode ou consegue fazer algo. E o can't, ao contrário, quando você não pode ou não consegue. Para auxiliar vocês a completar essas sentenças,
tem essas figuras que vocês vão poder olhar e ir de acordo com as frases. Na de número 6, vocês vão ler as respostas e fazer perguntas para elas. Uma dica: praticamente todas as respostas têm o can. Lembra? Quando tem o can na resposta, o can também tem que estar na pergunta. Não esqueça disso, para poder fazer essas questões. E por último, o Workbook 4, que é do último capítulo, sobre music. Lá na página 113, você vai encontrar essa atividade. A de número 1, ela talvez seja mais simples. Você apenas tem que relacionar as figuras, colocando as letras nas frases. Você vai lendo e descobrir qual é o instrumento que ele está falando. Na de número 2, você vai completar esses diálogos. Você pode olhar também para a figura para auxiliar, mas você vai completá-los com os possessivos. E eles já estão aí no quadrinho para você organizar nos diálogos. Na questão de número 3, você vai olhar essas sentenças e vai refazê-las. No entanto, observe, nós temos 2 frases em cada uma, com um ponto. Só que agora você terá que fazer uma frase apenas. E no lugar desse ponto, o que você poderá colocar? Ele vai lhe dar apenas 2 opções, ou and ou but. Lembra que estudamos and como adição e but como, vamos dizer, coisas contrárias, opostas. Então, você escreve a frase e no lugar do ponto, você vai colocar and ou but. Para isso, você precisa compreender o que a frase está dizendo, senão você pode errar. Na de número 4, olha que simples. Você olha a imagem, todas essas pessoas estão ouvindo música, mas elas estão com umas carinhas diferentes. Você vai colocar nos quadrinhos uma dessas 4 palavras que estão na caixa diálogo, relacionada a como eles estão se sentindo com a música. E a de número 5, você primeiramente vai ler esse blog. Lendo e compreendendo, aí você vai tentar fazer essa atividade que está bem ao lado. Você vai escrever como se fosse um blog para você de música, colocando o que é especial, o que você sente, qual tipo que você gosta. Você pode seguir o modelo desse outro, não precisa ser muito grande, apenas algumas frases. Caso você não consiga sozinho, você pode usar o auxílio do Google Tradutor ou do dicionário. Espero que vocês tenham compreendido todas as questões. Em qualquer dúvida, pode me procurar. Beijos! I can't get you out of my brain. Ooh.